Bem-vindos ao quarto episódio da série Cultivando Conexões, em que explicamos as linhas de pesquisa do Laboratório de Ecologia e Sistemática de Fungos da Unesp de Rio Claro. Nesse episódio vamos falar sobre como foi a origem da relação entre formigas atíneas e fungos e como ela evoluiu para a fungicultura praticada atualmente. As formigas atíneas são um grupo de formigas que desenvolveu um tipo de agricultura muito antes dos humanos, a fungicultura, cultivando fungos e mantendo com eles uma relação de simbiose. Vivendo em mutualismo, o fungo se beneficia da proteção do ninho e do alimento que as formigas oferecem a ele, e as formigas, por sua vez, se alimentam desse fungo. Um exemplo dessa associação em terras brasileiras são as saúvas e as quenquens, as formigas cortadeiras, com seu fungo mutualista, Leucoagaricus gondylophrus. Ao observar essas interações complexas entre diferentes espécies, é preciso entender como essa relação surgiu. A parceria entre formigas e seus fungos cultivados não aconteceu de forma repentina, mas sim ao longo de milhões de anos de evolução. Para entender a origem das formigas e dos fungos, é preciso olhar para o passado e investigar as pistas deixadas por essa trajetória evolutiva. Então, evolução é o termo que nós utilizamos para explicar as mudanças que acontecem nas espécies ao longo do tempo. Então, muitos pensavam anteriormente que as espécies eram imutáveis, elas praticamente não apresentavam nenhuma mudança ao longo do tempo, porém, com os estudos na biologia, mostrou que as espécies, sim, elas têm mudança ao longo do tempo e a evolução veio para explicar como elas ocorreram. Uma das teorias mais utilizadas hoje é a teoria de Darwin, de seleção natural, que na realidade explica que as espécies foram mudando ao longo do tempo, baseado em seleção, em adaptação ao ambiente. Dentro da população existem alguns indivíduos que podem estar mais aptos em um determinado contexto, e essa aptidão, essa adaptação a um estresse ambiental, por exemplo, faz com que esse organismo vigore, se prolifere e seja tão selecionado, e com isso essas mudanças, essas adaptações acabam então se fixando ao longo do tempo. Na época em que formigas e fungos começaram a formar uma associação, ambos tinham características muito diferentes das espécies presentes na atualidade. As características se modificaram pela evolução, sendo por influência dessa relação simbiótica ou não. Quando a gente fala de formigas ancestrais, nós temos que voltar milhões e milhões de anos atrás. Cerca de 185, 160 milhões de anos atrás. Essas formigas ancestrais, elas são derivadas, por exemplo, de vespas. Eram formigas, por exemplo, que tinham um comportamento mais onívoro, ou seja, comiam diversas coisas, e atualmente é mais aceito que essas formigas são um grupo irmão de Apoidea, ou seja, são um grupo irmão das abelhas e de outros himenópteros em geral. O que é especulado, porque não temos como saber certamente, que essas formigas elas eram formigas onívoras, o que ajudou nessa flexibilização, por exemplo, de sair, de totalmente caça para fungos. Se elas já comiam fungos, é mais fácil do que totalmente, por exemplo, uma formiga que hoje em dia só se alimenta de fungo, virar onívora. We know that these fungi are, the majority at least, is in the family of Agaricaceae. And these fungi, recently we published a paper where we put sections in the family. And these fungi grow in the section called Leucocoprinae. So it's hard to specifically identify why they picked these species. But what we can say is there have been studies before comparing it with other mushrooms within the family and closely related. And they show they have a larger amount of enzymes that break down plant material. Whether this was before they started living with ants or they evolved like that while living with ants is a big question, of course. But it looks like during the evolution with living with ants, they increased these number of enzymes to better be able to break down plant material. Existem algumas hipóteses que explicam como a fungicultura se iniciou. Uma delas diz que as formigas passaram a se alimentar dos fungos de maneira acidental,
pois ele já estava presente nos alimentos que elas comiam. E a partir disso, as formigas ancestrais passaram a incorporar este fungo na sua dieta e eventualmente desenvolveram métodos para seu cultivo e para a transmissão deste fungo entre seus ninhos, um processo que perdurou por gerações e que encontramos até hoje. Hoje nós temos um pouco mais de ideia de como foi esse cenário do surgimento da fungicultura. Então, baseado na datação do surgimento há 66 milhões de anos atrás, nosso laboratório, junto com os colaboradores dos Estados Unidos, né, conseguimos entender aproximadamente o que aconteceu naquela época. Então, era um cenário, na verdade, caótico no ambiente terrestre, especialmente por conta da coincidência da data do surgimento da fungicultura com a data que ocorreu o impacto do meteoro na Terra. Então, esse impacto do meteoro, na verdade, levantou uma grande nuvem de poeira na atmosfera, além de provocar aquecimento, né? Essa nuvem de poeira, na verdade, entende-se que ficou aí de 2 a 4, possivelmente até 6 meses em suspensão na atmosfera. Muitos organismos morreram por causa disso, e especialmente as plantas, já que o cenário era um cenário de uma terra mais escura, a luz solar não penetrava até a superfície terrestre, então as plantas são os organismos que morreram. Nessa época eles precisam da luz para fazer fotossíntese, né, e sobreviver. E quem foram os organismos que se deram melhor nesse ambiente caótico, né? Eram aqueles que justamente se alimentavam daqueles organismos que morreram, os fungos. Os fungos são os principais degradadores da matéria orgânica do planeta, junto com as bactérias, e naquela época, 66 milhões de anos atrás, aproveitando de um ambiente escuro e com muita matéria orgânica em decomposição disponível, os fungos cresceram e se proliferaram naquela época, né? Mas com o impacto do meteoro, com a proliferação dos fungos e uma falta de recursos de alimento na Terra, né? Essas associações que já existiam provavelmente foram selecionadas por conta desse fator de caos que passou no ambiente terrestre, né? Então essas associações levaram, então, muito provavelmente de uma associação mais facultativa das formigas se nutrirem dos fungos para uma associação de mais dependência dos fungos na alimentação. O que a gente então chama de mutualismo, né? Levou então ao mutualismo, onde a formiga começou a depender totalmente do fungo para a nutrição e depois o fungo depender totalmente da formiga para a transmissão e dispersão dele. Com o passar do tempo, a relação simbiótica entre formigas e fungos foi evoluindo e se consolidando, aumentando a dependência entre os organismos e prosperando em ambientes antes inatingíveis. Quando o asteroide cai na província de Yucatán, no México, essas formigas, então, elas começam a cultivar o fungo de uma maneira a evitar a competição, a evitar a predação por outros indivíduos. Uma das grandes novidades evolutivas para os insetos foi a presença da asa. Então, a presença da asa nos insetos facilitou a dispersão. Então, nós temos ali na província de Yucatán, próximo da América Central, as formigas podendo ir para a América do Norte ou podendo descer para a América do Sul. Quando elas descem para a América do Sul, o que elas encontram? Uma floresta, um clima quente, que é perfeito para o fungo, e um clima totalmente otimista para uma divergência de diversas espécies. Desde o início da fungicultura até a atualidade, o ambiente que esses seres habitam mudou drasticamente. Uma das mudanças mais marcantes é a agricultura humana. As formigas encontram na monocultura uma abundância daquilo que elas precisam, que é do material vegetal, né? Mas aí vem ao caso o benefício, porque é uma plantação e ali tem a abundância do que elas necessitam, e o benefício também que aquela plantação já não tem os recursos biológicos de defesa, como existe uma cultura que não seja mono, né? E isso beneficia as formigas porque a própria plantação já não tem aquela defesa tão forte contra as formigas. Nesse cenário de busca por alimento, nós temos o homem de um lado que cultiva
o vegetal para sua alimentação. E do outro lado tem a formiga que precisa daquele vegetal para alimentar o seu mutualista, que é o fungo. Então, nós observamos que é um cenário de competição. Essas descobertas sobre a origem de relações tão antigas são importantes para descobrirmos por que as coisas são como são e compreender como a vida funciona. A simbiose entre formigas e fungos permitiu que formas de vida tão diferentes sobrevivessem a uma extinção em massa, uma prova de como a vida persiste mesmo nas condições mais adversas.